Paz seja convosco, irmãos. Amém? Amém. Você que pode ficar sobre seus pés, em nome de Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, verso de número 3. Atos, capítulo de número 28, verso de número 3. Glória a Deus. Você tem a sua Bíblia? Só me ajuda com o microfone, meu querido, por favor. Em nome de Jesus. Atos, capítulo de número 28, verso de número 3. Isso. Está melhorando. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela oportunidade. Pastor Jefferson, que foi nosso canal, está aqui. Bispa Adriana, cadê ela? Está aí não. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Pastor Maurício, Deus continue honrando este ministério em nome de Jesus. Atos capítulo de número 28, verso de número 3. E acho, diga amém. E tendo Paulo ajuntado o maço de gravetos, pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na sua mão. Verso de número 5. E tendo ele sacudido o animal no fogo, não sentiu mal nenhum. E tendo ele sacudido o animal no fogo, não sentiu mal nenhum. Olhe para esse irmão que está ao seu lado, por gentileza. Diga para ele: ninguém. Não. Ninguém. Isso, pode melhorar. Ninguém vai derrubar e nem matar o que Deus está investindo para permanecer de pé. Isso, eu acho que eu vim pregar para crente pentecostal. Fecha teu olho que eu quero orar. Amado Deus, bendito e eterno Pai, Deus, nós oramos sobre esta casa, sobre esta igreja, sobre este povo, com a certeza que Tu és um Deus que falará conosco. Abra o coração daquele que precisa ser aberto. Senhor, destrava o que está travado, desfaz o que foi feito, despedaça e destrói toda a barreira. Em o nome de Jesus nós cremos num Deus, ó Pai, que transforma, que faz, que livra, que liberta, que restaura, e num Deus que falará com a Tua igreja e com o Teu povo nesta noite, em o nome de Jesus. Amém? Vamos ter o assento adorando a Jesus. Prometo ser muito breve, objetivo. Que o Senhor colocou no meu coração. O texto que lemos, ele inicia-se mais precisamente no capítulo de número 22 do livro de Atos. A história ela se inicia com um projeto maligno, diabólico e perverso de alguém que não aceitava, não compreendia e não gostava da forma atuante que Paulo ele pregava e vivia após a sua conversão. O texto do capítulo de número 21, ele trata de uma carta que começa a ser formalizada. Carta essa que o diabo ele tem uma ideia extraordinária, segundo ele. Se eu acusar, se eu tentar matar, se eu tentar prender, talvez eu consiga. Porque das outras vezes eu prendi, ele foi solto. Das outras vezes eu acorrentei, ele escapou. Se eu criar um plano diabólico para tentar prender e posteriormente matar, eu vou concretizar com o meu plano. E se eu conseguir, a vitória ganha, eu consigo aquilo que eu planejei. Capítulo de número 21. O escritor ele diz que eles estão formalizando uma
mais de 30 judeus se põem de pé por mais de 40 dias para formalizar um documento, para decidir o final da vida terrena de Paulo sobre a terra. Quem está olhando para o documento, ele entende uma verdade em si. Ele não tem fundamento, não tem acusação lógica, não tem acusação formalizada de crime. Nós não podemos seguir adiante com isso, senão irá nos complicar politicamente. A preocupação dos judeus não é acusar para prender, é que a ordem que foi inspirada é para acusar, prender e matar. Matar Paulo significava prejuízos econômicos até para quem estava o acusando e tentando matar. Capítulo de número 22, eles formalizam a carta. O diabo concretiza com seu plano diabólico. Ele tem a veracidade dos fatos constituída em um documento que para eles era verdade. Para eles era o que estava valendo no momento, na época e no instante do cenário que eles queriam colocar Paulo adiante. Eles entendem que esta carta, ela se tornando verdade, o seu plano começa a acontecer. E o plano começando a acontecer e tomando forma, o diabo entende uma coisa: eu sei que eu vou prender, eu sei que eu vou tentar matar, mas eu sei que ao meio do caminho alguém vai tentar me interromper. O que ele não sabia é que quem ele achava que iria dar ordem para matar é quem Deus usaria para dar livramento. Eu vou melhorar para alguém da glória. Capítulo de número 23, eles iniciam o processo de julgamento. Paulo está no perante o concílio da época, e a palavra do concílio para eles é: a gente não pode aceitar isso aqui, a gente não pode acatar o que está escrito sobre esta carta, fere nossos princípios, a gente não pode levar adiante. O que o diabo não imaginava é que quem era para mandar matar é quem Deus usaria para dar livramento. Quem era para dar ordem para matar é quem Deus usaria para livrar. É Deus olhando para a terra e para a cara de alguém nessa noite e dizendo: o diabo tentou te aprisionar, tentou te prender, tentou te parar, tentou te destruir, mas a mesma arma que ele usou para lhe matar foi a mesma arma que Deus usou para te dar livramento. Eu vou melhorar para ver se alguém dá glória do lado direito. É Deus olhando para a história de alguém e dizendo: a mesma porta que o diabo fechou é a mesma porta que Deus usou para te dar escape nessa casa. A mesma ferramenta que ele usou para acabar com a sua família, com o seu casamento, com a sua história, é a mesma arma que Deus usou para gerar testemunho na tua história. Aquilo que pro diabo era a nossa morte, para Deus virou história para contar. Aquilo que pro diabo era a tua derrota, para Deus virou testemunho de vitória de alguém que foi livre pela graça. É Deus olhando o capítulo de número 24, dizendo: Paulo, logo ali tu vai entrar em um tribunal, tu vai ficar perante ao júri público, eles vão te julgar, vão te acusar, vão te condenar, vão mandar te matar. Os judeus vão estar no meio, eles vão querer que isso se torne verdade. Mas eu no capítulo 24 vou usar alguém, Paulo. Quem que o Senhor vai usar? Eu vou usar quem eles estão esperando que mande te matar. É o exato momento que Paulo está do capítulo 24 ao capítulo 25, perante ao tribunal, e quando eles estão olhando para Paulo, o escritor está dizendo: eu vou pegar vocês que usaram a carta de acusação para matar ele e vou reverter a história no meio do caminho, porque ninguém vai matar, ninguém vai parar aquilo que eu estou investindo para permanecer de pé, ninguém vai derrubar aquilo que eu estou investindo para manter de pé. É Deus olhando para a história de Paulo e dizendo: Paulo, está chegando o capítulo de
de número 25. Logo ali no capítulo de número 25, alguém está preparado para mandar te matar. Alguém está preparado para mandar acabar com a tua história. Mas eu vou pegar quem estava preparado para te matar, eu vou pegar a história e vou inverter ela ao meio do caminho. É o exato momento que Paulo está perante ao comandante romano, no capítulo de número 25, e a palavra é: eles querem me matar, me prender. Eu nem sei por que eles estão tentando me matar, eu nem sei por que a acusação foi feita, formalizada. A única coisa que eu estava fazendo era pregando. Mas enquanto Paulo no capítulo 25 apela para César, é o momento que o comandante romano olha para ele e diz: eu vou te mandar para lá, eu vou te colocar num navio cargueiro, eu não sei quanto tempo vai durar a viagem, mas eu vou te colocar dentro do navio. Tu vai navegar, Paulo, tu vai passar o pior momento da tua história, mas tem uma certeza: alguém vai contigo. Quem vai comigo? 276 homens vão entrar neste navio, Paulo. É mesmo? Então eles vão comigo. Só que você não vai comer, você não vai beber e você não vai ver a luz do dia. Por quê? Porque tu vai ficar confinado no fundo dessa embarcação. É mesmo, meu Senhor? Então me manda logo para lá, que talvez lá o meu Deus me livre daquilo que estão tentando me matar aqui. É o momento do capítulo de número 27, aonde o pior momento de Paulo acontece. Ele vai dizer em uma das suas cartas: tive fome e não me deram de comer. É o exato momento do capítulo de número 27. Ele já está mais de 7 meses em um navio, clamando por misericórdia de Deus, e a única palavra que tinham para ele era: nem sequer declarar a voz declaravam. Paulo está no pior compartimento da embarcação. Se discute-se a história, se durou 6 meses, 7 meses, 8 meses, ou se a viagem durou 1 ano. Mas o que acontece no capítulo de número 27 é a mão de Deus estendida sobre a terra. É Deus olhando para Paulo e dizendo: Paulo, eu deixei te prender, eu deixei tu passar fome, eu deixei tu viver o pior momento da sua vida. Para quê? Para que uma terra fosse tocada e ela chegasse a ouvir o que eu tenho para falar sobre a tua boca. É Deus olhando para a terra e dizendo: Paulo, eu permito o vento, permito a prova, permito a luta para se cumprir um propósito. É Deus olhando para a história de alguém dizendo: sabe por que a porta fechou? Não foi para te matar, foi para Deus cumprir um propósito. Sabe por que as coisas estão errado? Não é para te ferir, é para Deus cumprir um propósito. Para te livrar da direita, Ele fecha a porta da esquerda. Para te livrar da frente, Ele fecha a porta de trás. É Deus olhando para a terra e dizendo: Paulo, chegou a hora. Que hora, meu Senhor? Eu vou te honrar e vou usar teus inimigos. Eu vou te honrar e vou usar teus inimigos. Olha para quem está do seu lado. Diga para ele. Diga para ele: Deus, você não veio pro culto. Deus vai usar o que era para te matar, para te dar vitória. Então, verdade é que Deus usa os inimigos para nos dar vitória. E a embarcação começa a se quebrar, o barco começa a rachar ao meio. A embarcação, no capítulo de número 27, passa pelo seu maior naufrágio do percurso da sua história. Que naufrágio é esse? Um vento chamado Euroaquilão que bate do norte e canaliza as montanhas, criam redemoinhos nas águas, e a característica principal dele, Jefferson, é desaparecer com tudo que está na superfície. O que está em cima desaparece, perde a visão, perde o controle e desaparece no meio das águas. O que o diabo estava esperando era: se eu não conseguir matar lá, eu mato no meio do caminho. O problema é que eu nunca vi o meu Jesus deixar ninguém morrer no meio do caminho. Eu nunca vi na história o meu Jesus deixar ninguém morrer no meio do caminho. Enquanto
enquanto o vento está batendo na embarcação, com ventos com mais de 180 quilômetros por hora, que alguém no dentro do barco dizendo: chegou nosso fim, agora a gente morre, agora a gente vai água abaixo, agora ele nos destrói, agora a nossa vida acaba. É o exato momento que Deus usa o centurião, sem mesmo saber que Deus estava o usando. Deus pega o inimigo que estava ordenado para matar e usa ele para dar livramento. A palavra do centurião para o chefe da guarda e para o capitão da embarcação é: chama Paulo. Chama Paulo. A gente está morrendo, Senhor. Chama Paulo. A gente vai morrer. Chama Paulo. Não tem mais expectativa de vida. Chama ele. Não tem para onde correr. Chama ele. Não tem para onde fugir. Chama ele. A ordem do centurião é trazer Paulo para tentar resolver o problema. O que eles não imaginavam é que Paulo, na noite anterior, um anjo já tinha o visitado. E a palavra é: Paulo, ninguém vai morrer aqui. Ninguém vai morrer aqui. Eu vou melhorar para alguém da glória. É o meu Jesus olhando para Paulo e dizendo: Paulo, eles eram para te matar, mas a palavra para quem é para te matar é: nem você e nem eles irão morrer enquanto tiver palavra. É Deus olhando para a terra e dizendo: Paulo, chegou a hora de eu te honrar. Paulo é chamado. O problema é que a hora que Paulo chega para profetizar, a embarcação já está quebrada, o barco já se rachou ao meio, a embarcação já se quebrou. E o texto vai dizer que o barco quebrado bate em umas rochas de uma ilha chamada Creta, vizinha a Malta. 3 dias eles ficam encalhados em Creta. Não tem apoio, não tem amigo, não tem esperança, não tem a quem buscar ajuda, não tem quem conserte o barco, não tem quem dê auxílio. E o momento que Deus fala com Paulo é a noite anterior. A noite anterior Deus falou que ninguém ia morrer. Só que na manhã seguinte a embarcação se quebra e bate nas rochas. Não tem como sair do lugar, não tem como ir adiante, não tem como navegar, não tem como o barco submergir as águas e começar a navegar. Não tem, está quebrado. Barco quebrado, não navega. Embarcação furada, não sai do lugar. É o exato momento que o chefe da guarda diz: vamos jogar todo o peso fora do barco. Para que jogar o peso? Para aliviar a embarcação e a gente tentar navegar. O que ele não imaginava, pensava que ele estava fazendo, ele estava entregando a maior revelação do texto no capítulo de número 27, quando ele manda jogar todo o peso fora. No meio do peso está a comida, está a bebida, estão as armas e uma caixa especial, gente, que estão todas as cartas de acusações, desde o capítulo de número 22 até o capítulo de número 27, estão todas as cartas de acusações. Não é uma folha de Bíblia como essa, não. São rolos e rolos de acusações. Pesado, fazia peso. A ordem é: joga todo o peso fora. Se joga todo o peso fora, a palavra é: se não tem carta de acusação, não tem como mandar matar. Se não tem carta de acusação, não tem como mandar prender. Era Deus olhando para Paulo e dizendo: chegou a hora de eu te honrar. Quem era para te matar, Paulo, é quem eu estou usando para jogar a carta fora. E se não tem carta de acusação, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Eu vou melhorar. Levanta a mão direita e a esquerda. Quem tem mão, é Deus olhando para alguém nesta casa dizendo: não adianta o diabo te acusar, não adianta o diabo tentar te parar, porque não tem condenação que vai parar quem Deus está investindo para ficar de
pé. Ninguém vai te parar. 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 Eu vou repetir porque dois só estão dando glória. Ninguém vai parar. 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 Ele tentou te matar, mas ninguém te para. Ele tentou acabar com a tua vida, mas ninguém te para. Ele tentou te destruir, mas ninguém te para. Ele tentou fazer você desviar, mas ninguém te para. Ele tentou te fazer voltar para trás, mas ninguém vai parar o projeto que Deus está investindo para ficar de pé. Ninguém vai parar. Ninguém vai parar. Aponta o dedo na cara de quem está do seu lado. Incomoda ele. Diga: ninguém vai te parar. Ninguém vai te derrubar. Deus vai te manter de pé. Era Deus olhando para Paulo e dizendo: Paulo, chegou tua hora. Vai para frente da embarcação. Para quê? Manda navegar. Manda navegar. Como é que navega, meu Senhor, se não tem barco para navegar? Como é que continua a viagem se o barco está quebrado? Eu mandei você mandar eles navegar. É a maior prova de sustentabilidade de Deus para com o homem. Pegar um barco quebrado, destruído, arruinado, fracassado, colocar na água e dizer: eu vou te sustentar. Eu vou te sustentar. Eu vou te sustentar. Eu vou te sustentar. Eu irei lhe sustentar. Deus, eu estou todo quebrado, destruído. Eu errei, eu pequei, eu fracassei. Deu tudo errado no meio do caminho. A palavra de Deus para alguém nesta casa é: eu irei te sustentar. Eu irei te sustentar. Eu irei te sustentar. Não tem como Deus me sustentar mais. Eu mesmo me fracassei. Eu mesmo me quebrei. Eu mesmo me destruí. Deus insiste em olhar para o barco naquela manhã e dizer: Paulo, manda esses 275 homens entrar na embarcação, porque eu irei navegar a partir de agora. Eu estou no controle da viagem a partir de agora. Eu estou pegando o remo agora. Eu vou dar impulso para a embarcação navegar. É Deus olhando para a terra dizendo: quem está olhando do lado exterior não tem barco, está quebrado, está destruído. Mas quem está olhando do lado interior está dizendo: ainda tem solução. Ainda tem jeito, ainda tem esperança. A obra ainda não acabou. Ele está no controle da casa, da família, da história, do casamento. A última palavra não vem do homem, não vem da terra, não vem do inferno. A última palavra ainda é de Deus. A última palavra ainda é de Deus. E a palavra dele é: eu estou te sustentando, estou te guardando, estou te cuidando, estou lhe protegendo. Ninguém vai parar o projeto que Deus está insistindo para ficar de pé. O diabo pode tentar de toda forma, de todo jeito, de todo ambiente, de todo cenário. Mas quando Deus pega o controle da embarcação, pode ter barco quebrado, pode ter embarcação afundando, pode ter o Aquilão que não acabou dizendo: eu vou matar vocês. Deus pega o controle da embarcação e começa a navegar em favor de quem estava projetando para matar. É a prova que Deus usa os inimigos para nos abençoar e para nos dar vitória. Até quem não vai com a sua cara, quem não gosta do teu jeito, quem não vai com a tua laia, vai ser impulsionado por Deus para te abençoar, para te dar vitória,
vitória. Não se preocupe se alguém que não gostava de você bater na sua porta e dizer: eu vim te abençoar, eu vim te abençoar. Não se preocupe se alguém de muito tempo que te fez mal bater na tua porta e dizer: tu me perdoa, mas Deus mandou eu te abençoar. É a prova que Deus usa os nossos inimigos para nos dar vitória. Então a verdade é que a embarcação ela é impulsionada por Deus até a ilha de Malta. E a verdade é que não tem mais barco é o início do texto do capítulo de número 28 e o final do 27. A ordem de Paulo é: pega os pedaços da embarcação. Quem não tem mais força para nadar, não tem mais barco, mas ainda tinha uma palavra. Não tinha mais estrutura, mas ainda tinha uma palavra. Não tinha mais força, mas ainda tinha uma palavra. Não tinha mais ânimo, mas ainda tinha uma palavra. Não tinha mais vigor, mas ainda tinha uma palavra. Não tinha mais esperança para ninguém no barco, mas ainda tinha uma palavra. E não precisa de muito, só precisa de uma palavra. É só uma palavra. É só uma palavra. Pregador, eu já estou há 10 anos na luta, só basta uma palavra. Eu já estou há 30 anos na prova, só basta uma palavra. Eu não aguento mais viver, só basta uma palavra. Eu não tenho mais ânimo nem de sentar nesta cadeira, só basta uma palavra. Eu não tenho mais nem coragem de orar, só basta uma palavra. Para Deus mudar todo o rumo da tua história, todo o rumo da tua casa, todo o rumo da sua família, só basta uma palavra. A verdade é que Deus trabalha com uma palavra, e que a palavra que Paulo libera, eu termino aqui, é: peguem os pedaços, naveguem até a ilha. Sabe qual é o problema? É que o Euroaquilão não acabou em Creta e não parou em Malta. Ele seguiu o caminho normal dele. Creta está no meio das montanhas. O Euroaquilão passou na frente de Creta, atravessou pelo meio de Malta. Ele não parou. Aí tem gente que acha que mudar de ambiente vai solucionar a prova que está vivendo. Não vai. Ela vai caminhar com você. Não adianta mudar de bairro, mudar de igreja, mudar de cidade. Existem problemas e problemas que nunca irão terminar. É isso, pregador. Existem provas que nunca vão acabar, dores que nunca vão terminar, provas que nunca terão fim. Sabe por quê? Porque se ela acabar, você também se acaba. Se a prova terminar, você também se acaba. Existem momentos de provas na nossa vida. O próprio Deus coloca e diz: vai ficar aí até o momento que você entender que com prova ou sem prova sou eu que controlo tudo. Com luta ou sem luta sou eu que controlo tudo. É Deus olhando para o cenário atual deles e dizendo: passou Creta, passou Malta, passou todo o mar Mediterrâneo, atravessou as regiões, mas o Euroaquilão caminhou com vocês. E ele não acaba quando eles colocam o pé em Malta. A tempestade continua do lado da ilha. O problema é que Malta tem um nome profético. Malta significa mel. Eles pisam a pé na terra do mel, mas a prova não termina. E a maior dificuldade de entender o texto que lemos, e eu termino aqui, é que está chovendo, a lenha está molhada, está tudo a propício a dar errado, mas Paulo vai para o meio da mata, pega um maço de gravetos, põe debaixo do braço, vem para o meio da ilha, porque eles não estão debaixo de uma cobertura rochosa. Não tem texto nenhum
de comentarista que prove que eles estavam debaixo de alguma cobertura, não. Eles estão no meio da praia. A fogueira está no meio da praia. O fogo está no meio da praia e embaixo da tempestade. O problema é que desde quando eu tinha 10 anos eu nunca vi lenha molhada pegar fogo. Eu nunca vi lenha encharcada funcionar. Eu nunca vi lenha molhada ela acender. O único momento que a lenha molhada pega fogo é quando ela é encharcada de gasolina, de álcool ou de algum líquido explosivo. É o único momento que a lenha molhada, úmida, ela acende. Lenha molhada com água não pega fogo. E se a lenha molhada com água não pega fogo, como é que tem uma fogueira acesa? Como é que tem uma chama pegando? Como é que tem uma fogueira de pé? Como é que tem graveto pegando fogo no meio da ilha? Como é que tem graveto pegando fogo no meio da ilha? Se não tem possibilidade nenhuma de lenha molhada pegar fogo, quem é mais antigo sabe. O único momento da lenha molhada pegar fogo era quando colocávamos em cima do fogão a lenha para ela secar. Até o momento dela secar para colocar dentro do fogo para o fogo queimar. A maior característica da fogueira que está acesa é que ela não estava bagunçada. Ela estava organizada. Ela estava arrumada, porque lenha bagunçada também não pega fogo, demora. Lenha bagunçada demora para acender. Quando está tudo fora do lugar, demora para o fogo pegar. Mas quando está arrumada, basta uma chaminha no meio e ela se espalha. Ela se espalha. Ela se espalha. O problema é que não tem como espalhar, Jefferson. Se a lenha está molhada, ela não funciona, ela não pega, ela não queima. E a maior prova disso é que Paulo, ele pega um maço de gravetos, põe debaixo do braço e vem para o meio da fogueira, coloca os gravetos e começa a arrumar. Eu vou tirar de baixo, vou colocar por cima, vou pegar os de cima e vou colocar para baixo, vou pegar os do lado e vou colocar no meio, vou pegar os do meio e vou colocar do lado, eu vou pegar os de trás e vou colocar para frente, vou pegar os da frente e vou trazer para o meio, vou pegar os do meio e vou levar para o canto, vou pegar os do canto e vou trazer para cá. Eu vou manter essa chama acesa, mas eu preciso arrumar esta fogueira. Eu vou manter essa chama acesa, custe o que custar, mas eu vou arrumar esta fogueira. Eu vou tirar a lenha de baixo que está escondida e vou colocar sobre a superfície da fogueira. Eu vou pegar os de cima que estão quase apagando com a umidade da água e vou colocar por baixo para eles secarem ao meio. Eu vou pegar os do meio, vou colocar para o lado. Vou pegar do lado, vou colocar para o meio. Mas eu não vou deixar essa chama apagar. A maior prova de que a chama não apagou é a promessa de Levíticos, que promessa: o fogo arderia continuamente sobre o altar e não ia apagar. Ele não depende de cenário chuvoso, de lenha molhada ou lenha seca. Se tiver altar, a lenha não apaga e o fogo pega independente do cenário. Vou melhorar a profissão de Davi. É Deus olhando para a terra e dizendo: eu vou cumprir uma promessa bem aqui. Paulo, a lenha está molhada, tá? Pega mais graveto, pega. Traz para a fogueira, eu trouxe. O que eu faço? Mantenha aceso. Como é que eu vou manter aceso se está molhado? Como é que eu vou manter aceso se a lenha está úmida? Não tem, olha a tempestade que está aqui. Olha o vento que está batendo. É o exato momento que Deus prova que vento nunca foi para ti matar. Quem deu glória? Vento nunca foi para nos matar.
prova de prova. O texto diz que o Euroaquilão tem ventos de 180 a 300 quilômetros por hora. A chuva está caindo. Isso aqui é para quem é fora da terra, que ninguém dá glória. A chuva está caindo. A lenha está molhando. Mas do mesmo jeito que a lenha molha, do mesmo jeito o vento bate. A lenha molha, mas o vento bate. E se o vento bate, com a força do vento, seca a lenha. E se a lenha está seca, o fogo pega. Mas a chuva vai apagar de novo, pregador. Vai, mas da mesma forma o vento bate de novo, seca a lenha, o fogo acende, mas olha, a chuva ali vai molhar de novo. Vai, aí Deus vai dizer: tu tá no culto de quinta-feira, na sexta a chuva vai tentar te parar, a tempestade vai tentar te matar, mas domingo Deus sopra um vento de novo, seca a lenha e a brasa volta a queimar, volta a queimar, volta a queimar. Só meia dúzia entendeu? Vou melhorar para ver se você dá conta. A lenha está aqui. Se eu jogar água aqui e for tacar fogo, não vai pegar. Está molhado. Mas se eu assoprar e assoprar, e o vento bater, e o vento continuar batendo, e o vento bater mais, e quanto mais o vento bater, vai secar. Quanto mais o vento bate, mais a lenha seca. Quanto mais a lenha seca, mais a brasa ela acende. Porque a brasa não é formalizada só do calor. Ela se forma com os ventos que batem ao seu meio, para se formar o carvão no meio da lenha queimando. Ela se forma com vento. E se o vento está batendo por baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, os canais de vento que estão vindo, estão batendo naquela fogueira, estão secando ela por completo. E secando ela, a chama volta a queimar. E se a chama volta a queimar, a fogueira não apaga. E a prova maior que no meio da chuva a lenha acendeu, pegou fogo, é que uma serpente, ela foge do calor. Serpente não fica onde a lenha está pegando e aonde o fogo está acendendo. Eu vou liberar para quem tem glória para dar. Enquanto a lenha estiver acesa, não tem diabo, não tem demônio, não tem obra maligna que vai ficar de pé. Te prepara, porque gente vai sair do teu lado, vai sair do teu convívio, vai sair do meio da tua casa e da tua mesa, porque Deus vai voltar a acender esta brasa que estava apagando, mas Deus veio e acendeu. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo que tinha gente aqui que estava apagado, estava quase morrendo, quase desaparecendo no meio dessa fogueira. Mas Jesus preparou essa noite para te lembrar: ninguém vai apagar, ninguém vai apagar, ninguém vai apagar a chama que um dia eu acendi. Ninguém vai apagar a chama que um dia eu acendi. O Espírito grita ao meu ouvido para dizer para alguém: ninguém vai te apagar, ninguém vai te matar, ninguém vai te parar, ninguém vai te derrubar. A chama que ele acendeu um dia, ela se manterá de pé. Não tem diabo na terra e nem no inferno que vai apagar esta chama na tua alma. Não tem, não tem, não tem. Você fica de pé, fica de pé, fica de pé.
Deus está investindo para se manter aceso. Ninguém vai apagar aquilo que Deus está trabalhando para deixar aceso. O diabo pode ter tentado te destruir, te parar, te amarrar, acabar com a sua vida, destruir com a sua família, acabar com a tua história. Mas ninguém vai apagar. Ninguém vai apagar. Ninguém vai apagar. Ninguém, pregador, eu já estava quase apagando. Minha vontade não era nem de vir para o culto hoje, porque se eu vir uma vez por semana tá bom, se eu vir uma vez no mês tá bom. Ninguém vai apagar a chama que Deus acendeu um dia na tua alma. Ninguém vai apagar a chama que Deus brotou na tua alma. Pregador, se eu vim ou se eu não vim, para mim tanto faz. A prova não acaba, a luta não termina, minha vida não melhora. Parece que quanto mais eu vou pro culto, pior a minha história fica. Mas esta chama não vai apagar. Querendo o diabo ou não, Deus vai manter a chama acesa. Deus vai manter a chama acesa. Deus vai manter a chama acesa. Ninguém vai parar o projeto que Deus está trabalhando para manter de pé. Ninguém vai parar o projeto que Deus está trabalhando para deixar de pé. Ninguém vai parar o projeto que Deus está investindo para ficar de pé. Ninguém vai parar, ninguém vai parar. Ninguém vai parar, ninguém vai parar. Ninguém vai parar. Fecha o teu olho. Fecha o olho, fecha o olho. Ninguém vai parar, ninguém vai parar, ninguém vai parar. Ninguém vai parar, ninguém vai parar, ninguém vai parar. Ninguém vai parar, ninguém vai parar. Ninguém vai parar, ninguém vai parar. Ninguém vai parar. Ninguém irá parar. Ninguém irá parar. Ninguém irá parar. Ninguém irá parar. Ninguém. Eu vou repetir até alguém orar nesta casa. Eu preciso escutar barulho de oração aqui. E Deus ordena eu falar para quem vem orar. Ninguém vai parar. O projeto que eu tô investindo. Eu estou investindo, 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 eu estou investindo em você. Ora, 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 ora. Ora, ora, elebariacam, dojo reminat sabariopla, ando bide pra plo, repla canto de canto piplaça, el naxiacando de celeblio flando de elebranto de candobida placando de. Há um espírito de renovo pairando sobre esta casa. Há um espírito de renovo pairando sobre esta casa. Há um espírito de renovo pairando sobre esta casa. Há um espírito de línguas estranhas voltando para o teu lado, voltando para a tua boca, voltando para o teu interior, voltando para a tua alma, voltando para o teu espírito. Volta, volta, volta a orar, volta a orar, volta a orar, volta a orar, volta a orar. Enquanto você ora aqui, cadeias são quebradas, 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 cadeias são quebradas.